Cristo irá aparecer novamente neste mundo como juiz. Parte 03, dia 21 de julho de 2025. Este homem, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, sentou-se. Ele nunca aparecera uma segunda vez para abolir o pecado. Era seu propósito uma vez, mas ele o cumpriu tanto que nunca mais será seu propósito. O sumo sacerdote, como você sabe, vinha todo ano com sangue para abolir o pecado. Ele matou a vítima este ano, mas no próximo ano ele deve vir da mesma maneira, e no próximo, e no próximo, e no próximo, porque o sacrifício realmente não removeu a culpa. Mas nosso Senhor veio uma vez para este propósito divino, e ele alcançou esse propósito de tal forma que poderia realmente gritar: está consumado, pois o trabalho é feito de uma vez por todas. Ele pagou o pecado tão perfeitamente pelo sacrifício de si mesmo que nunca precisará oferecer um segundo sacrifício. Que nosso Senhor venha uma segunda vez como veio pela primeira vez é inconcebível para aqueles que o amam. Ele virá uma segunda vez, mas em um estilo muito diferente e com um propósito muito diferente. Não como sacrifício pelos pecados, mas como rei e juiz. E aqui, aprenda ainda mais, que apenas uma vez o pecado é eliminado. Jesus morreu para acabar com a transgressão e acabar com o pecado. Nosso Senhor fez expiação pelo pecado quando morreu o justo pelos injustos. Ele fez a paz por todos nós quando o castigo da nossa paz estava sobre ele. Quando o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós, a ira divina caiu sobre ele por causa de nossos pecados, até que ele clamou: meu Deus, por que me abandonastes? Então o pecado foi afastado. Ali, mas nunca em nenhum outro lugar, foi apresentada a expiação completa e a iniquidade foi apagada. Não há outro lugar de expiação pelo pecado, senão o lugar do sacrifício de nosso Senhor. Crendo naquele que morreu na cruz, nossos pecados são perdoados. Mas sem fé nele, não há remissão de pecado. Além de nosso Senhor, não há outro sacrifício. Outro sacrifício nunca haverá. Se algum de vocês aqui está entretendo alguns, nosso Senhor fez porque milhares de anos de arrependimento e sofrimento nunca poderiam ter feito. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado do mundo que impedia Deus de lidar com os homens foi eliminado pela morte de nosso Senhor. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tem sido capaz de lidar com o mundo dos pecadores de uma forma graciosa, porque Jesus morreu. Agradeço ainda mais ao nosso Senhor, porque os pecados reais de seus próprios escolhidos, mesmo de todos aqueles que acreditam nele em todas as épocas, foram perdoados. Esses pecados foram lançados sobre ele, e nele Deus visitou o homem por eles. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, e assim os afaste para sempre, e eles serão lançados nas profundezas do mar. No afastamento da minha culpa, como crente, foi realmente, efetivamente e eternamente realizado pela morte de teu grande substituto na árvore sangrenta. Este é o fundamento de nossa consolação eterna e boa esperança por meio da graça. Jesus Cristo fez isso sozinho. Ele não apenas apareceu fazer isso, mas realmente conseguiu abolir o pecado. Ele apagou a caligrafia que era contra nós. Ele acabou com a transgressão e pôs fim ao pecado. E trouxe justiça eterna quando, de uma vez por todas, ele morreu na cruz. Amados, há mais uma nota aqui.
Observe que apenas uma vez ele fez um sacrifício de si mesmo. Agora, uma vez no fim do mundo, ele apareceu para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A melhor maneira de descrever a morte de nosso Senhor é chamá-la de o sacrifício de si mesmo. Pode ser correto dividir o sacrifício como o sacerdote corta o novilho ou o carneiro. Você pode falar dos sofrimentos corporais de nosso Senhor, suas dores mentais e sua angústia espiritual. Mas, na maioria das vezes, não somos capazes de ir longe nesta apreciação detalhada do maravilhoso sacrifício. Somos pessoas tão pobres em coisas espirituais que, em vez de trazer um novilho que poderia ser anatomizado e com seus órgãos vitais expostos, nos contentamos em trazer um par de rolas ou 2 pombinhos. E estes não foram cuidadosamente divididos, mas queimados no altar. A maioria de nós tem que tomar nosso Senhor Jesus Cristo como um todo. Desde por falta de compreensão, não podemos entrar em detalhes. O que ele ofereceu a Deus? Ele fez um sacrifício dele mesmo. Verdadeiramente, ele sacrificou sua coroa, seu descanso, sua honra, sua reputação e sua vida. Mas a evidência do sacrifício era ele mesmo. Ele mesmo tomou nossa iniquidade e carregou nossas dores. Ele mesmo expôs nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Teu sacrifício, ó Cristo, não deve ser medido a menos que possamos calcular a infinidade da tua divindade. Não foi apenas seu trabalho, tua dor, tua vergonha, tua morte, teu sacrifício, foi a ti mesmo. O que mais você poderia oferecer? Ali no altar, o Filho de Deus se colocou e ali sangrou e morreu para ser a vítima da justiça punitiva, o substituto dos pecados. Ele era para Deus um cheiro suave, porque ele vindicava a lei e possibilitava que o legislador fosse justamente misericordioso. Isso, de acordo com o nosso texto, foi feito uma vez e apenas uma vez, e nunca será repetido, de modo que todo o negócio de nosso Senhor aparece para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está confinado a uma aparição e uma oferenda. Quero que a palavra soe em seus ouvidos. Por uma oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Eu gostaria que o advérbio, uma vez, passasse por todos os ouvidos e permanecesse em todos os corações. Pelo seu próprio sangue, ele entrou em uma vez no santuário, havendo obtido uma eterna redenção por nós. Pedro diz: Cristo também padeceu uma vez pelos pecados. Amém. Tem continuação. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém e amém.